Olá, amigos da história, estou de volta. Considerado por muitos historiadores como o melhor presidente que o Brasil já teve, Juscelino Kubitschek foi um político de palavra. O que ele prometeu, ele cumpriu. Sua meta, 50 anos em 5, foi realizada com estrondoso sucesso. Gerou empregos, construiu Brasília, construiu estradas, modernizou o nosso Brasil. JK, geralmente admirado pela população brasileira como um visionário empreendedor que concretizou seus planos em grandes obras, dando sequência ao processo de modernização do país iniciado por Vargas. Juscelino veio a falecer em 1976, vitimado por um acidente misterioso. Mas o que realmente aconteceu naquela triste tarde de 22 de agosto de 1976? Muitos historiadores alegam que Juscelino foi assassinado. A morte de Juscelino ainda permanece um mistério. No entanto, neste vídeo vamos tentar entender o que realmente aconteceu. Desde a proclamação da República, tivemos muitos presidentes: Deodoro da Fonseca, Rodrigues Alves, Arthur Bernardes, Getúlio Vargas, Café Filho, João Goulart, João Figueiredo, Juscelino Kubitschek, José Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro e tantos outros. Agora eu quero o seu comentário. Na sua opinião, qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Deixe aí nos comentários e, se possível, o motivo por que ele foi o melhor. De qualquer forma, deixando só o nome já está bom demais. O presidente mais votado terá sua história contada aqui no canal. É este o vídeo de hoje, a incrível história de Juscelino Kubitschek. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Juscelino Kubitschek morreu em 22 de agosto de 1976, na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ingratidão. Inveja, porque não existe nada igual a inveja, não. Inveja é um revólver armado pro lado da gente. A gente enxergava mesmo que aquilo foi uma morte sobrenatural. Foi mandado. Segundo o inquérito policial, o carro do presidente estava no quilômetro 160 da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, quando foi atingido por trás por um ônibus. Atravessou o canteiro central e na outra pista bateu em uma carreta. Josias afirmou que a colisão não aconteceu. No depoimento, Josias também contou que cerca de 5 dias após o acidente, 2 homens que se identificaram como jornalistas ofereceram uma mala de dinheiro para que ele assumisse a culpa pelo acidente. Essa tentativa de São Paulo, um relatório declarando que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado. A morte de Juscelino Kubitschek está mal explicada ou profundamente mal explicada? Profundamente mal explicada. Tem mais dúvida do que certeza. Eu acho, a suspeita foi, cada vez eu acredito mais que o Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino Kubitschek, esse grande brasileiro, sofreu um acidente provocado por um atentado. Eu não quero colocar isso como posição final. JK, formado médico, foi um dos políticos mais importantes do Brasil do século XX. Teve uma carreira política brilhante, sendo prefeito em Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil. Foi responsável por um projeto de industrialização acelerada do país e idealizou a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902. Sendo originário de Diamantina, em Minas Gerais. Era filho de João de César de Oliveira e Júlia Kubitschek, possuindo uma irmã chamada Maria Conceição. Sua família tinha origem humilde, sendo seu pai um homem que havia trabalhado em diferentes profissões ao longo da vida.
Sua mãe teve grande importância em sua vida, já que seu pai veio a falecer quando JK tinha apenas 2 anos de idade. Ela era professora primária e o salário que recebia não era muito. Ainda assim, ela conseguiu que o filho tivesse acesso a uma boa educação primária. Sua mãe garantiu desconto nos estudos dele e, com isso, matriculou o filho em um seminário diocesano. Entretanto, Juscelino não desejava seguir a carreira religiosa e abandonou o seminário assim que finalizou os estudos básicos. Seu sonho de vida era seguir a carreira profissional de médico. Ele alcançou esse feito quando conseguiu ser aprovado em todas as disciplinas do ginásio e quando passou no vestibular para ingressar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Isso só foi possível devido ao emprego como telegrafista que ele havia conquistado na capital mineira. Foi essa função que sustentou seus estudos. O ingresso de JK na medicina aconteceu no ano de 1922. Já o ingresso na política aconteceu em meados da década de 30. Depois que se graduou em 1927, ele trabalhou um tempo como médico e especializou-se em urologia, chegando a realizar estudos em Paris. Enquanto atuava como médico, foi conhecendo pessoas influentes e prosperando financeiramente. Os contatos que ele fez nessa época resultaram na sua entrada na política, pois depois da Revolução de 1930, Benedito Valadares convidou a se tornar chefe de gabinete civil de Minas Gerais. JK optou por deixar sua carreira médica de lado e aceitou o cargo, marcando sua entrada na política brasileira. Depois disso, Juscelino procurou um partido político para filiar-se e ingressou no Partido Progressista de Minas Gerais. Em 1935, ele foi empossado como deputado federal por Minas Gerais após ter sido eleito e permaneceu na função até 1937, ano em que o Congresso Nacional foi fechado por conta do golpe do Estado Novo, evento que marcou o início da ditadura de Vargas. Com o início da ditadura do Estado Novo, JK se afastou temporariamente da política e voltou a trabalhar com a medicina. Seu retorno à política aconteceu em 1940, quando ele assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o que aconteceu por indicação de Benedito Valadares, interventor do Estado. JK não queria função, mas mesmo assim foi nomeado e se manteve nela até 1945, conciliando seu tempo com a medicina. A democratização do Brasil, a partir do final de 1945, permitiu que Juscelino se tornasse uma importante figura da política brasileira. A destituição de Getúlio Vargas, realizada pelos militares em 45, deu início ao primeiro período democrático de nossa história. Esse período, entretanto, teve vida curta e foi encerrado em 1964. Ainda assim, JK assumiu importantes posições na política brasileira e projetou-se como um dos políticos mais influentes desse período. Juscelino foi um dos fundadores do Partido Social Democrático, PSD, o maior partido político do Brasil nesse período. Entre 45 e 50, Juscelino ocupou o cargo de deputado federal por Minas Gerais e, em 1950, disputou o governo de Minas Gerais contra Gabriel Passos, candidato da União Democrática Nacional, UDN. JK foi governador de Minas Gerais de 51 a 55 e, durante o seu governo, colocou em prática sua política de desenvolvimento. Isto é, JK defendia uma política econômica que visava o desenvolvimento econômico, priorizando o investimento no crescimento industrial.
Juscelino era um dos quadros mais relevantes do PSD a nível nacional, e o seu tempo como governador o gabaritou como candidato de seu partido à presidência da República. Assim, abandonou o governo estadual no começo de 55 para disputar a eleição presidencial de 55. Seus dois principais oponentes foram Juarez Távora, do partido UDN, e Adhemar de Barros, Partido Social Progressista. A eleição presidencial de 1955 aconteceu em um forte cenário de crise política, uma vez que o partido UDN e políticos conservadores, como Carlos Lacerda, queriam adiá-la para impedir que políticos ligados a Getúlio Vargas ganhassem a disputa. Lacerda, inclusive, foi um forte defensor de um golpe militar. Nesse cenário, JK se sobressaiu e venceu a eleição, obtendo cerca de 36% dos votos. Apesar de sua vitória, sua posse foi ameaçada por Carlos Lacerda, que queria impedi-la por meio de um golpe militar. A situação só foi resolvida quando o ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, interveio. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil de 1956 a 61 e ficou marcado na história brasileira como um dos maiores incentivadores da industrialização do país. JK acreditava que o desenvolvimento econômico do Brasil dependia do fortalecimento da indústria nacional. As duas grandes marcas de seu governo foram o Plano de Metas, um programa de desenvolvimento econômico, e a construção da nova capital, Brasília. O Plano de Metas foi o programa econômico que o governo JK desenvolveu e nele foram estabelecidas 31 metas que deveriam ser cumpridas nos 5 anos de mandato. As metas desse plano se inseriam dentro de 5 grandes áreas prioritárias: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Entre elas, as 3 primeiras receberam grande parte dos investidores. A quantidade de dinheiro gasta pelo governo foi enorme e estradas foram construídas pelo país, assim como a produção de energia elétrica e a capacidade da indústria de base aumentaram significativamente. Entretanto, o governo de JK deixou algumas consequências graves, como o crescimento da inflação em decorrência dos altos gastos. Esse governo ainda mostrou-se incapaz de resolver recargos que o país enfrentava em áreas como o campo e a educação, e contribuiu abertamente para o acirramento das suas desigualdades sociais. Por fim, o último grande projeto do governo de JK foi a transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, a construção de Brasília. Essa proposta era cogitada na nossa política desde o século XIX, mas foi JK quem a transformou em realidade. A construção de Brasília foi um empreendimento grandioso e gastou uma quantia de dinheiro até hoje desconhecida. A fundação da nova capital aconteceu em 21 de abril de 1960. Este texto narrado sobre a história de Juscelino foi extraído do site UOL, publicado por Daniel Neves Silva. Link da fonte de pesquisa na descrição abaixo. O governo de JK mudou o nosso país para sempre. Ele construiu estradas, gerou emprego e projetou o nome do Brasil no exterior. No entanto, sem conseguir empréstimos junto ao FMI, JK vendeu títulos da dívida pública e emitiu moeda. Esses 2 fatos acarretaram um aumento da inflação e do custo de vida. Calcula-se que Brasília teria custado mais de 45 bilhões de dólares em empréstimo. Os trabalhadores também sofriam pressão de todos os tipos para apressar a construção, desde a jornada de 2 turnos até a retenção de pagamentos e corte de água. Não havia equipamentos de proteção específicos e estima-se que mais de 3.000 operários tenham morrido durante as obras. Parte do que vou narrar agora foi extraído do site Wikipédia.
Após a presidência, Juscelino foi eleito senador pelo estado de Goiás em 62. Desejava concorrer novamente à presidência da República nas eleições marcadas para 3 de outubro de 1965. Sua pré-campanha eleitoral foi chamada de JK65, a vez da agricultura. A candidatura de JK foi lançada pelo PSD em 20 de março de 64 e outros pré-candidatos eram Carlos Lacerda, Leonel Brizola e Jânio Quadros. Estas candidaturas foram abordadas pelo regime militar de 64, iniciado em 31 de março de 64. Em 11 de abril de 64, o Congresso Nacional elegeu o general Castelo Branco presidente da República e o antigo amigo de Juscelino do tempo do seminário em Diamantina, José Maria Alckmin, como vice-presidente da República. Juscelino, na condição de senador por Goiás, votou em Castelo Branco e em Alckmin. Seu voto foi um dos mais ovacionados e aplaudidos da sessão. Acusado de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas, Juscelino teve os direitos políticos cassados em 8 de junho de 64, perdendo o mandato de senador por Goiás. A partir de então, passou a percorrer cidades dos Estados Unidos e da Europa em um exílio voluntário. JK voltou ao Brasil logo depois, nas eleições de 3 de outubro de 65. No entanto, JK permaneceu pouco tempo no Brasil, logo voltando para o exílio. Após esse segundo exílio voluntário, regressou definitivamente ao Brasil em 67. Posteriormente, JK tentou articular em 67 a Frente Ampla de Oposição ao regime militar, juntamente com o ex-presidente João Goulart e o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, este último seu antigo adversário político. JK pretendia voltar à vida política depois de passado os 10 anos da cassação de seus direitos políticos. Para dissuadi-lo, os militares usaram os fantasmas das denúncias de corrupção, buscando desmoralizá-lo politicamente. Eles ameaçavam levar as investigações adiante caso Juscelino tentasse voltar à cena política. Apesar de fortes indícios de corrupção e da pressão de alguns segmentos políticos e da opinião pública da época, JK nunca chegou a responder formalmente à justiça pelas acusações de corrupção, porém respondeu aos inquéritos policiais militares a que foi submetido. Na verdade, nunca foi provado a corrupção no governo de Juscelino Kubitschek. Na verdade, foi uma artimanha para mantê-lo fora da política. Um ano antes de sua morte, seu nome ainda era proibido na televisão brasileira. Enquanto afastado da política, foi proibido de entrar em Brasília. Certa vez, um avião ficou sem combustível e JK estava neste avião. O piloto então pediu autorização para aterrissar em Brasília e comunicou: "O ex-presidente Juscelino está a bordo. Podemos aterrissar? Combustível acabando." A resposta foi: "Pedido negado. Procure o próximo aeroporto." O avião conseguiu aterrissar em outro aeroporto. Escândalo sexual. Juscelino manteve durante 18 anos, de 58 a 76, um romance secreto com Maria Lúcia Pedroso, esposa do deputado e assessor de Juscelino, José Pedroso. Juscelino a conheceu quando ela tinha 23 anos de idade, durante a comemoração do seu aniversário de 56 anos. José Pedroso descobriu o caso em 68, chegando a ameaçar Juscelino com um revólver. No entanto, ele preferiu posteriormente contar tudo à esposa de Juscelino. Mesmo com a traição descoberta, Pedroso manteve-se casado e vivendo na mesma casa com Maria Lúcia, porém dormindo em quartos separados. A esposa de Juscelino também ficou com ele até os últimos dias de sua vida. Sara proibia JK de ir ao Rio de Janeiro, onde vivia Maria Lúcia, para que não a encontrasse. Juscelino acabou morrendo num acidente de carro na Via Dutra, justamente quando estava indo encontrar-se com Maria Lúcia. Juscelino faleceu no dia 22 de agosto de 1976,
durante uma viagem de carro na rodovia Presidente Dutra. Segundo as autoridades de então, teria sido um mero acidente automobilístico no antigo quilômetro 165, atual 328, na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade fluminense de Resende. O automóvel em que viajava, um Chevrolet Opala, colidiu violentamente com uma carreta carregada de gesso, tendo também seu motorista e amigo Geraldo Ribeiro morto no acidente. O local do acidente ficou conhecido como Curva do JK, antes conhecido como Curva do Açougue. Alguns historiadores alegam que o motorista de Juscelino tentou ultrapassar o ônibus, teria esbarrado neste ônibus. O carro então desgovernou-se e colidiu com o caminhão que vinha do outro lado da pista. No entanto, o motorista do ônibus afirmou que isto não é verdade, que o motorista de JK não esbarrou no ônibus que ele dirigia. O motorista também contou em uma entrevista que alguém lhe ofereceu uma mala de dinheiro para que ele confirmasse essa história, que o motorista de JK havia esbarrado em seu carro e assim acabou desgovernando e colidindo com o caminhão. Outros historiadores afirmam que o carro de Juscelino poderia ter sido sabotado. Outros alegam que o motorista de Juscelino poderia ter sido dopado e assim acabou dormindo no volante. Outros já alegam que um atirador de elite acertou o motorista no momento da curva. Infelizmente, amigos da história, a morte de Juscelino ainda permanece um mistério. Mais de 300 mil pessoas assistiram ao seu funeral em Brasília, onde uma multidão cantou a música que o identificava, Peixe Vivo. Seus restos mortais repousam no Memorial JK, construído em 1981 na capital federal do Brasil, Brasília, por ele fundada. Em 1996, seu corpo foi exumado para esclarecer a causa de sua morte, levantando-se novamente a polêmica sobre o caso. O laudo oficial da exumação novamente concluiu que foi apenas um acidente de trânsito, sendo tal laudo contestado pelo secretário particular de JK, Serafim Jardim, no livro JK, Onde Está a Verdade? Em 2001, a Câmara dos Deputados instituiu uma comissão externa requerida pelo marido da neta de JK, o ex-deputado Paulo Octávio, para averiguar as suspeitas de assassinato do ex-presidente. A apuração final da comissão foi taxativa, relatando: por mais que se exercite a imaginação e a criatividade, não se consegue encontrar um argumento sólido, balizado, lógico e técnico que possa apoiar a tese de assassinato. Os menores detalhes não passaram despercebidos. Investigados todas as dúvidas, todas as suspeitas. À medida que as questões foram sendo esclarecidas e respondidas, a conclusão foi se impondo. Ao final destes trabalhos, não restam mais dúvidas de que a morte de JK foi causada por um acidente automobilístico, sem qualquer resquício da consumação de um assassinato encomendado. Em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, que analisa os crimes políticos ocorridos entre 46 e 88, decidiu analisar o inquérito sobre a morte de Juscelino. Em 9 de dezembro de 2013, a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Zorg, da cidade de São Paulo, afirmou que o ex-presidente, na realidade, foi assassinado. No entanto, em 22 de abril de 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que a morte de JK foi acidental. Em uma matéria mencionada no site super interessante, link na descrição abaixo, menciona o seguinte: em 2013, a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo concluiu que JK, ex-presidente do Brasil 5661, foi assassinado em 1976 na rodovia Presidente Dutra. Seu Opala, então, se desgovernou supostamente após se chocar com o ônibus,
cruzou a pista e bateu de frente com uma carreta Scania. JK e o motorista Geraldo Ribeiro morreram na hora. O presidente da comissão, Gilberto Natalini, disse ter mais de 90 indícios de que JK foi vítima de um complô e atentado político. O complô em questão era a Operação Condor, firmada entre as ditaduras do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Em 1975, o general João Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Secreto do Governo Brasileiro, recebeu uma carta de Manuel Contreras. O texto falava que JK e Orlando Letelier, ex-ministro de Salvador, além de presidente derrubado pela ditadura chilena, poderiam influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul. No Brasil, JK, João Goulart e Carlos Lacerda articulavam a criação de uma frente ampla que lutava pela volta da democracia. Coincidência ou não, em menos de um ano, os três morreram em circunstâncias misteriosas. Em 21 de setembro de 76, um mês depois de Juscelino, Letelier foi morto em uma explosão em Washington, Estados Unidos. Agora eu preciso da sua opinião. Você acha que Juscelino foi assassinado ou foi um acidente? Em 30 de dezembro de 1931, JK casou-se com Sara na Igreja da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Após quase 12 anos de casamento com Sara, nasceu em 22 de outubro de 1943 sua primeira filha, Márcia. Na época, JK queria um menino. Em 1947, Juscelino e sua esposa adotaram Maria Estela, que tinha 4 anos de idade e fora dada para adoção pelos pais biológicos. Não esqueça, na sua opinião, quem foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Deixe aí nos comentários. O presidente mais votado, vou contar a história dele aqui no canal. Não esqueça de dizer o motivo por que ele foi o melhor. Os brasilienses se mirarem na mulher do fundador de Brasília, que de forma distinta e inteligente incentivou seu marido a pensar no Brasil do futuro. Sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir. Como pode o peixe vivo viver fora da matilha? Como pode o peixe vivo viver fora da matilha? Obrigado pela companhia. Até o próximo. Estou indo embora. Eu voltarei.